Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, porque elas podem ser o que elas quiserem ser. Eu, Camila Costa, uma das idealizadoras do grupo Mulheres Sergipanas do Agro, estou aqui acompanhada da minha amiga Gabriele. Eu, Gabriele Pedroso, engenheira agrônoma, gostaria nesse momento de estar fazendo um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Central do Sertão, que é uma loja de soluções agrícolas com sede em Itabaiana, Sergipe, a Rural Leite, cursos e consultoria do nosso amigo agrônomo Diogo Machado, a Agro Real, que é a maior feira de citros do Nordeste, que vai acontecer a segunda edição agora em setembro, em Rio Real, Bahia, e a G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental do nosso amigo e agrônomo Gilberto Bruno. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores e estamos aqui com ninguém menos que Marina Bezerra, nossa colega engenheira agrônoma. E para começarmos e dar as boas-vindas, ela mesma vai dizer: quem é você, Marina? Eu sou mãe de Helena, sou engenheira agrônoma, sou curiosa, né? Digo que fui atriz, não sou atriz, né? Já não faço mais tanto isso, tô mais agora sujando a bota mesmo em campo, mas sou essa pessoa que está em busca de trazer soluções e aprender, né? Sempre com a mulher e com o homem do campo, buscando a sustentabilidade através da agroecologia. Acho que essa sou eu, né? Bacana. Marina já tem quanto tempo aí nessa carreira, nessa trajetória? Eu tenho, Camila, 13 anos de formada na UFES, como consultora de campo, aí vão uns 5, 6 anos, né, de forma efetiva, porque antes trabalhava com a parte de fiscalização, trabalhava no conselho de engenharia, trabalhei um bom tempo e consorciando essas funções, mas eu vim, né, para a consultoria de campo aí há uns 6 anos, mais ou menos, né, de forma direta. Bacana. E conta para nós um pouco dessa trajetória. Como que você chegou até aqui? Até aqui, ser quem você é hoje? Tiveram muitos percalços, você enfrentou muitas coisas. Eu quero ouvir um pouquinho dessa história. Sim, eu acho que eu sempre, desde a universidade, né, eu tomei essa posição. Meu pai é agricultor, eu vi essa questão, né, tipo, eu escolhi minha profissão muito linkada à lida do meu pai, e eu queria aquilo dali, apesar de nunca, né, dentro da nossa questão familiar, ter tido essa passagem de conhecimento, né. Eu estava lá, era aquela questão do lazer, eu estava na família, mas eu nunca fui chamada, convidada a participar, a refletir a propriedade rural, como isso acontece geralmente com as famílias quando você tem um menino, né? Eu fui mais pelo amor que eu tinha àquele lugar e eu procurei agronomia. Na universidade eu me identifiquei com a agroecologia, né, com trabalhar a questão política, fazia parte do centro acadêmico, fui presidente da empresa Júnior, então eu já comecei me identificando com essa parte da coletividade, da extensão da universidade, e com as lideranças em alguns momentos também, né, que é outra coisa que foi uma quebra de paradigma, né, você buscar coordenar, presidir esses espaços, sendo mulher ali geralmente tinha disputa, né, eu acho que eu participei de uma eleição de disputa na empresa Júnior de Agronomia, eu não sei se já tinha tido antes ou não, geralmente é muito por consenso, mas que foi muito importante. E quando eu saí da universidade, eu ocupei um cargo também, eu era de estagiária, passei a secretária de Agricultura da minha cidade, por ser muito grilo falante, né, durei pouco tempo também, o que gerou aí nessa trajetória algumas estranhezas, né, quando eu chegava no lugar: "Cadê o secretário?" Aí eu disse: "Não, não é secretário não, sou eu, moleca, né, recém-formada de Você era tênis". secretária de Eu era Agricultura? secretária de Agricultura da Barra, fui, né, na gestão logo que eu me formei, em 2012, eu acho. E foi muito interessante, porque eu não me conformei em estar com cargo administrativo, então eu pegava o carro que era dividido entre a Secretaria de Esportes e a de Agricultura e comprava semente do meu bolso. A gente sabe como é difícil a municipalidade para essas secretarias que eram pequenas, né, de aporte de recurso, e não me conformava, disse: "Não, tenho que arranjar um kit do Projeto Paz para aquele agricultor, para ser multiplicador". E aí fui seguindo, depois eu disse: "Não, agora, né", quando a gente teve essa dissonância, eu disse: "Não, eu não quero ser um cargo político, eu quero ser um cargo técnico", e a gente sabe que é um cargo político mesmo, né, não tinha às vezes tanta afinidade naquela época. E aí eu fui para fazer o mestrado, fiz o mestrado e nesse meio tempo do mestrado entrei como assessora técnica do CREA, né, onde eu pude vivenciar aí essa parte burocrática, essa parte de suporte e ter um contato grande com os movimentos sindicais, né, com as entidades que compõem o sistema Confeacrea. Então conheci o Senge,
né, o Sindicato dos Engenheiros, e aí comecei a militar no SENGE, fui a primeira mulher, diretora da mulher do sindicato, a diretoria fundou, né, e aí eu assumi essa parte, então a gente começou a compor o coletivo de mulheres da Federação dos Sindicatos, e eu disse, não, a gente precisa ter uma pauta unificada, né, para todos os sindicatos, para defender isso daí. E, mais uma vez, né, como eu estava sendo recém-formada, era interessante, as outras pessoas olhavam assim, para onde vai essa menina? Aí, hoje já não sendo mais tão menina, saí do CREA, muito também por uma divergência, aí sim já era política, mas a política sindical, né, o presidente da época disse, não, você também faz muita política sindical e tal, e tal. Eu disse, não, tranquilo, eu já, era um anseio meu voltar para o campo, que eu já meio que fazia umas consultorias privadas ali no meu momento de folga, e foi muito importante voltar para o campo, e aí eu me deparei com questões que eu vinha combatendo e ouvindo das mulheres dessas desigualdades, né? Fui trabalhar numa fazenda, por exemplo, e eu me deparei com uma questão básica e elementar, que era o pessoal falando que tinham uns trabalhadores que iam ver as mulheres fazendo xixi, as mulheres que faziam a flor do maracujá, né, a polinização manual, e as mulheres estavam com medo porque elas não podiam nem fazer o xixi delas em paz, que tinha os caras que iam lá olhar. Aí eu disse, meu Deus, Jesus. que coisa, eu sou mulher, eu tô na roça, eu não posso nem fazer um xixi em paz, que agora eu tenho que ficar com medo de fazer um xixi em paz. Aí eu peguei e fui atrás de alguma coisa, aí achei uma amiga que vendia um negócio pra mulher fazer xixi em pé, é o pipizito. Até hoje eu comprei, mas eu não uso. Eu andei com ele, é um negócio de silicone pra gente ficar em paz. Eu disse coisas tão elementares e até coisas maiores, por exemplo, que é de você chegar e o gerente não confiar em você, não confiar nas suas recomendações técnicas, você virar e ele dizer assim, ai, é doido. Não que eu não seja doida, sou doida porque eu faço um monte de coisa, mas eu estudei pra fazer aquilo, a gente tem que ter o direito de testar, de debater, de ter essa franqueza. Dizer, Marina, eu não concordei com isso que você falou. Eu disse, não, então vamos testar, né? Mas Uhum. nem isso muitas vezes a gente tem. Como você tá ali num cargo teoricamente de poder, você é a assistente técnica daquele ambiente, eu não vou também desmerecer você, mas depois por trás eu vou aqui diminuir o que você está fazendo, Uhum. não vou aplicar o que você está fazendo, né, por birra mesmo. Então eu senti muito isso, né, e isso me desgastou bastante, como eu trabalhei um tempo no ambiente burocrático, cartorial, e depois eu peguei o campo, né, não numa consultoria pontual, mas como meu trabalho de vida diária, eu disse, meu Deus, como é difícil, Como é desafiador, sabe, né? como é cansativo esse desrespeito muitas vezes velado e muitas vezes aberto. O caso do xixi é um caso aberto, né? Tipo, os outros rindo, dizendo que ela vem como se fosse uma chacota, uma coisa que é elementar do ser humano, tipo, e para a mulher não é permitido com tranquilidade, seja ela trabalhadora rural ou engenheira agrônoma. Eu me senti afetada por aquela situação, ou essa questão, esse desrespeito técnico do seu conhecimento, né? Isso é muito doloroso. E aí, conversando, eu não costumo nos ambientes políticos, faço muito debate, já organizei muitos eventos pelo SENGE para a gente discutir as mulheres no espaço de poder, para discutir essa questão do feminismo, mas eu não costumo falar dessas situações particulares, porque no ambiente político, sindical, muitas vezes o pessoal descredibiliza a mulher por contar casos individuais, Uhum. mas que em alguns momentos a gente precisa tratar deles também, como uma questão terapêutica coletiva e como uma questão de empoderamento através de situações que outras mulheres já viveram, para que a gente possa se preparar, como eu busquei, né? Eu estava uma pesquisadora que já tem uma longa história aqui no estado, eu perguntei a ela, mulher, como tu aguenta? Como você aguentou esse descrédito que às vezes acontece com a mulher aqui. Ela disse: "Ah, minha filha, já passei por poucas e boas". Mas a gente vai tirando força, a gente vai costurando A gente pelo tem útero. lado. Exatamente. Pois é, aí você me lembrou outra coisa, né, desse negócio da força que a gente tem que tirar lá do útero, né. Eu sou mãe de Helena, minha filha tem 8 anos, e essa demanda de consociar o trabalho acadêmico, que eu faço doutorado hoje, de consociar a empresa com a consultoria e a maternidade, ela é absurda, é muito difícil, né? A gente ainda carrega muitas coisas, né? Nós assumimos papéis que a gente não tinha antes, mas a gente não dividiu papéis privados bem. E não é pelo indivíduo do nosso companheiro, não é um caso de Marina, é um caso da sociedade. De quem tem e de quem não tem filhos, a responsabilidade pelo cuidado ainda é nossa, então isso drena, isso cansa demais. E aí, quando eu saí do CREA, eu estava meio perdida ainda, eu sabia que eu queria ir para o campo, eu sabia que eu queria ir para a consultoria prática, e fui fazendo testes. Então, eu me coloquei para um processo de seleção de trainee de uma grande empresa multinacional, e eu fui passando as etapas. Eu cheguei na última etapa, que era para conversar com o gerente da região Nordeste, uma Uhum. entrevista, e aí a primeira coisa que ele me perguntou, eu sei que pela legislação você não pode fazer distinção,
né? Entre homens e mulheres na contratação. Mas na Só prática. que isso é uma coisa burocrática, legal, mas nesse tete a tete existem ferramentas de você buscar isso, né? E ele me perguntou assim: você tem filho? Eu disse: tenho uma filha. Na época eu acho que ele tinha uns 6 anos. Ele: você tem rede de apoio? Foi até sensível a pergunta dele. Mas eu tenho certeza que isso jamais seria perguntado para um homem, por exemplo. Né? Perguntar para o cara: você tem rede de apoio para cuidar dos seus filhos? Porque é nato que esse cuidado não vai ser dele, essa carga não vai ser dele. Né? Então, para eu ser engenheira agrônoma de campo, na Bahia, para trabalhar, rodando propriedade, vendendo semente, ele precisou saber se eu tinha rede de apoio para deixar minha filha. É claro, isso é uma pergunta necessária, mas que pela nossa sociedade, ela não é feita para os dois lados, ela só é feita para um lado. Então, isso é um sintoma de uma doença, que é a sobrecarga materna, que é a sobrecarga da mulher, que é a falta de divisão de tarefas de cuidado. Por mais que a mulher não tenha filho, minha irmã é veterinária, né? Então, também é da área do agro, a gente passou por uma questão familiar, então a gente sabe quem é que vai cuidar de um avô doente, quem é que vai cuidar de um parente. Nossa, eu vivo isso o tempo todo. Sempre vão ser as mulheres. Se tem uma família, é a mulher que cuida. Então, nós ganhamos esses espaços de poder. Tipo, eu sou engenheira agrônoma, eu tenho uma empresa, eu tô na consultoria, eu tenho uma agenda pesada, mas a gente não dividiu o cuidado. O Aí a cuidado do sobrecarga. mundo, essa sobrecarga, por um estereótipo de gênero, de que é a mulher que cuida. Isso tem que acabar. Né? Tem que acabar. A mulher pode cuidar e pode não cuidar, e outras pessoas têm que cuidar. Né? A gente precisa de seres humanos que sejam eficientes no que faz. Se a gente tem uma família, essa família tem que começar a dividir isso para que a gente não adoeça, para que a gente não sofra. Né? Eu acho que dentro das várias situações que eu passei, fica para mim essa lembrança, né, de como é difícil e como é gratificante. Eu fiz as escolhas, eu tô onde eu quero estar, isso é muito gratificante para mim, né? Eu venho vivendo sonhos. Quando eu trabalhava na burocracia, eu queria estar na prática. Olha. Só que isso tem um preço grande, né? Que é o preço de estar aí viajando, né? Tipo, quando eu vou para o sertão, eu viajo 6 horas no dia, a metade do dia eu passo sentada no carro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Quando você estava lá, é interessante essa sua trajetória, né? Quando você fala do conselho, quando você fala do Sim. CREA. Hoje tem uma experiência de ser uma Sim. conselheira. E foi algo que eu já sabia que eu ia enfrentar, mas eu te confesso que me assustou. Quando eu chego lá nós 3 somos engenheiras agrônomas, né? Mas quando eu chego lá e a gente se depara com 13 engenharias, onde as engenharias é o universo masculino. E aí chega a gente furando a bolha. Então tem horas que realmente fica muito pesado. E esse sentimento que você traz de cansaço, não vamos nos fazer de rogada aqui. Todas nós sentimos. Sim. Só que parece que tem algo interno nosso, uma coisa. Tem horas que eu deito assim numa rede, aí eu tô com aquele sintoma assim de cansaço. E vem algo na sequência que diz assim: mas calma, você não pode. E ó, vem algo de dentro, assim, um ímpeto, entendeu? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência lá dentro. Você via o machismo enraizado, estrutural, porque é nato da profissão, das profissões que nós escolhemos, né? E além disso, Marina, de lá de dentro, você imaginava que eu, por exemplo, como consultora, que já sou há mais tempo até que você, enfrentava tudo que eu enfrentava e você hoje sente na pele? Então, essa sua pergunta é muito boa, porque eu sempre quis ver na prática, porque eu participava de um lado que estava ali pegando processo, autos de infração, processos de ética, de uma realidade que eu conhecia muito de forma tangente. E realmente eu não tinha a dimensão, né, de quanto. Por que que o profissional fica com a revolta de pagar uma taxa, de ter aquela fiscalização? Porque muitas vezes ele não consegue ter a ouvida pelo lado do conselho, sabe? Esse conselho que está me fiscalizando, que está me cobrando uma anuidade de R$ 600, não está vendo que tem um leigo fazendo minha atividade, não está ali dizendo: ó, fazendeiro, você precisa de um profissional aqui, capacitado, que esteja registrado. Às vezes ele não consegue ter esse braço, principalmente na agronomia, que não é que nem uma obra, que você vê ali o pedreiro sozinho, sem um engenheiro, subindo a casa ali, mas no agro você não consegue ver. Todo mundo é meio agrônomo, né? Todo Exatamente. fazendeiro é agrônomo, vocês sabiam? Todo mundo. O cara vai no guichê da loja, compra ali um agrotóxico sem receita. Infelizmente, às vezes não consegue. Os órgãos estão na luta aí para chegar em todas as pontos de fiscalização, mas a gente sabe que às vezes não consegue. Então, vai se fazendo. Então, a nossa profissão dentro do conselho, ela ainda é um desafio.
porque os engenheiros e engenheiras agrônomos não conseguem ter a cobertura qualitativa que o sistema precisa ter para você dizer, não, eu tenho um sistema que defende a minha profissão, que está fazendo valer o que eu pago, que me defende. Né? Ele ainda não consegue chegar, não criou-se uma estrutura que entenda o setor rural, por exemplo. Então, eu não tinha a dimensão de como é difícil, né? Vindo para a prática, né? Estando aí nesses 6, 7 anos de campo, né? Mais intensamente, eu consigo ver essa lacuna, esse abismo muito grande, essas queixas na prática, porque o que eu já sabia lá, né? Os números de fiscalização de agronomia eram muito inferiores aos das outras áreas, porque não se consegue chegar direito numa fazenda ou visualizar bem como fiscalizar essa área. Então, e se tinha machismo lá dentro, tem em todas as áreas. Tipo, essa questão da relatoria, a questão desse trabalho, né, mais pesado de sistematizar, de botar no papel. O lugar de fala, de aparecer, fica para os homens, né? O lugar de sistematização, de organização, fica muito para as mulheres. Isso é injusto, né? Tanto que é tão injusto, criou-se o programa Mulher, isso é um avanço, mas em Sergipe a gente, por exemplo, até hoje não teve nenhuma presidente de conselho mulher. Estou esperando isso e contem Opa! comigo, companheiras, para essa campanha, porque a gente precisa de uma mulher para ver essa realidade, né? E não, porque vocês ainda têm um registro inferior a um quantitativo. Claro, a gente precisa se sentir apta a pagar e se registrar no conselho, porque a gente precisa se sentir que esse mercado de trabalho nos acolhe. Né? Se eu for pensar na minha turma de agronomia, quantas mulheres estão no campo, na consultoria, infelizmente, a minha turma era quase 50%. E lembrando aqui, eu lembro de 10%, né, dessas mulheres que estão na prática, na consultoria. Algumas abandonaram a profissão, foram trabalhar em banco, passaram em outros concursos. Ouviram professoras, né? E fizeram outras atividades. Mas estar em campo é um desafio abissal que a gente precisa de apoio. De formação acadêmica, precisa de apoio do conselho, porque a mulher, se ela consegue trabalho, ela vai se registrar, mas se ela muda de área, ela não vai buscar esse conselho, né? Então, para que a gente assuma esses espaços, precisa realmente mudar o olhar da sociedade através de um espaço de poder ocupado por mulheres, né? Eu acho que o maior sintoma do machismo dentro do nosso sistema é a gente tá aí, tem quantos mais de 20 anos de sistema Confea-CREA, mais de 20 anos de CREA, Sergipe, por exemplo, antes era Bahia, que abarcava essa atividade, e aqui em Sergipe a gente nunca teve, por exemplo, a presidente mulher. Do sistema Confea-CREA também nunca teve uma presidente mulher, né? A nível nacional nem a nível estadual. Então, esse é um sintoma, né, de machismo grande. Eu acho que eu podia falar dos micromachismos do corte de fala, que é você estar no plenário e a mulher quer falar e todo mundo descredibilizar essa fala. Eu podia falar disso, eu podia falar da dificuldade da mulher assumir a coordenação de uma Câmara. Mas tudo isso fica menor diante desse exemplo muito maior, de que a gente não conseguiu chegar à instância máxima, né, do nosso conselho, por exemplo, mesmo tendo um programa mulher, mesmo tendo uma progressão tão grande das mulheres se formando, tipo, antes éramos 10%, agora já somos 50% ou mais nos cursos de engenharia. Né, Mas esses 50% não vão para o mercado. Exatamente, é os 50% que foi, como eu falei lá da minha turma, né? 50% da minha turma eram de mulheres. Hoje, desses 50%, quase 10% é que estão aí trabalhando como engenheiro agrônoma, e desses 10% que estão trabalhando no campo, né? Menos ainda. Então, é um sintoma de que a gente precisa realmente de um conselho forte que diga: não, a mulher vai estar em campo, ela tem que ter os seus direitos assegurados, é direito a salário igual, é direito a banheiro, se tem feminino, tem que ter, se tem masculino, tem que ter o feminino, né? Direito a que ela não seja assediada moralmente, é que ela é um profissional sexualmente, aí, politicamente. Aí também, até eu tenho uma história bem engraçada. Hoje é engraçado, na época foi um pavor. E aí eu também quero ouvir algumas histórias aí que você possa nos relatar. Sim. Mas eu lembro que eu fiz um trabalho aqui em Sergipe e no final desse trabalho teve uma confraternização. E aí, na confraternização, foi falado assim: vamos fazer uma foto da equipe de trabalho. E aí foi todo mundo se posicionar para tirar essa bendita dessa foto. E, estranhamente, no momento da foto, o chefe maior, o chefe geral do grupo, ele colocou e depositou a mão dele sobre a minha bunda. Aquilo ali, para mim, foi um pavor. Naquele momento, eu não consegui nem mais sentar, nem mais comer, nem mais beber. Eu peguei minha sacola e eu fui embora. Falei assim: o que foi que aconteceu aqui?
E ele fez ainda chacota, ainda fez um deboche, porque vocês me conhecem, vocês são minhas colegas de profissão há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito profissional, né? Muito profissional nos campos. E até as pessoas até estranham. Nossa, Camila, a gente não consegue nem falar coisas banais com ela, porque ela é muito focada, muito. Sim. E isso eu recebo como uma crítica construtiva. Mas o que dá liberdade a um ser humano que tinha tão pouca convivência comigo De de tirar uma isso com você. brincadeira, porque ele quis colar, vamos ver se cola, Uhum. tirar uma brincadeira dessa natureza, né? E como aquilo foi revoltante. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, porque isso já tem alguns anos, ele não passaria despercebido. Sim, Ele você teria. não ia deixar passar Eu barato, dava você ia pontuar. publicidade. Eu dava publicidade na festa, eu dava publicidade depois da festa, porque eu acho que tem que chegar a vergonha pra pessoa. Porque eu acho que a vergonha ela constrange. Se ele constrangeu você, ele merece ser constrangido. O constrangimento tem que passar para quem é de direito, que é quem fez a merda. Mas tudo isso só a trajetória me fez Com fortalecer. certeza, com E certeza. aí eu queria ouvir um pouco de você. Alguma história que te Sim. marcou, te impactou, de alguém que não te deixou falar, alguém que não te deixou se expressar. Eu já ouvi você, em alguns debates, falar histórias cabulosas. Eu queria que você nos relatasse. Então, essa sua lembrança, Camila, ela traz pra gente uma coisa que ficou marcado nas oficinas, nas questões que a gente às vezes passa por situações que a gente nem se percebe. Sim. Não percebe porque ali não foi pela sua postura, que você já, todo mundo que lhe conhece sabe, né? Tipo, que gostam muito de atribuir a culpa a quem A foi mulher. vitimizado por uma ação dessa. Ah, mas ela deu abertura. Não, não. A noção, essa não é a noção individual. Não é pela postura do indivíduo Camila, não é pela postura do indivíduo Marina. É porque a sociedade tem que o corpo da mulher é público. Tanto que uma mulher está gestante e alguém vai lá e bota a mão na barriga dela. Né? Então tem essa questão de achar que é acessível, que eu posso, principalmente o cara sendo um chefe, um espaço de poder, né? E aí eu pensando em um dia da oficina, o pessoal falando, fazendo uma linha do tempo sobre situações que já agrediram você, e eu percebi uma coisa de anos atrás, tipo, aprendendo a dirigir. Aprendendo a dirigir, o instrutor da autoescola pegava toda vez na minha coxa. E aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que falar, eu era uma jovem, né? E aí, numa oficina, muito tempo depois, eu percebi como aquilo era abusivo e violento, né? Como aquilo me violava. E, né, da trajetória da gente profissional, de não poder falar, né? De dizer que aquela pessoa é doida, descredibilizar. Não, não volte em Marina, não, ali é doida. Ali é doida. Doida por quê? Porque a mulher, quando ela se posiciona, quando ela tem voz ativa, ela é histérica ou ela é doida, quando ela não deixa passar. Eu vou ser doida até morrer, eu vou continuar doida. Essa é a minha característica, eu vou endoidecer mesmo. E tem de outras questões, assim, por Se exemplo. isso é endoidecer, que assim seja, né? Exatamente. Então é com uma ressalva para quem tem problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, que deve ser cuidado, mas essa doidice, que é a doidice de enfrentar o patriarcado, que é um sistema que não deve ser enfrentado individualmente, é assim, coletivamente, é furando essa bolha, criando espaços como esse. Você tá muito de parabéns, né? Eu não fiz esse agradecimento no começo, estava nervosa, né? Mas é um espaço necessário, muito grande. Parabéns a vocês, né? O grupo Mulheres no Agro é muito importante, porque a gente vai lembrando dessas coisas que a gente passa. E o que eu ia dizer, né? Dessa questão do pessoal fazer essas coisinhas, né? Do corpo público. Eu tava um dia desse, foi recente. Eu tava numa visita de campo, né? Com órgãos, assim, a pessoa chegou no meu lado, menino, me deu um arroxo tão grande pegando aqui no meu pneu. Sem necessidade nenhuma. Sem No seu necessidade, pneu? no meu pneuzinho, sem necessidade nenhuma, esse homem tinha de fazer isso. Nenhuma, porque eu não saio pegando. Eu conselho, colega, vem aqui, né? Eu não fiz isso. Aquilo é aquela coisa assim, né? Tipo, e até hoje, mulher, há 12 anos, de 13 anos de formada, há 6 anos, você fica assim, minha gente, o que é isso, hein? O que é isso? Eu preciso passar por isso, a gente precisa ter essa comunicação. Ah, a pessoa que fala pegando, que não fala pegando. Gente, E não. quando pega aqui no antebraço, como se Hum. estivesse nos conduzindo. Ai, Faz meu isso aqui, ó. Deus do céu. Ah. E tem aquele que quer lhe ensinar o que você tá falando. Você falou Aham. isso, aí ele por cima, a mesma coisa.
por cima a mesma coisa, lhe ensinar. Na agronomia, principalmente, você está no campo, é produtor. Meu pai é agricultor e ele demorou muito para começar a me dar validade, né, nas coisas, por exemplo. Ele agora que ele começa a me ouvir, vamos fazer um biofertilizante para eu botar na pastagem, ótimo, né? Esperei essa demanda. Minha irmã é veterinária, sofria. Disse, rapaz, eu tô lá capando o gado, eu sou veterinária, ele pega e pergunta pro cara, pro peão, quer fazer, porque ele não quer me ouvir. Ele valida, quer validar o que eu tô dizendo com outro homem, né? E isso é uma dor que a gente sofre. O produtor que a gente tá atendendo, às vezes ele, tipo, tem aquela dificuldade de aplicar. Aí quando é outro colega, eu já tenho percebido isso, aí ele dá aquela respeitada. Chamou o colega para ajudar, mas você que tá ali à disposição, ele não consegue chamar para fazer um cadastro, para ajudar, né? É bem doloroso, assim. Só que com o tempo também, com a nossa postura e com a nossa sororidade, essa sociedade ela vai se acostumando, né, a lhe ver de uma forma mais qualitativa. Então, gente que começou me drenando muito, me gongando muito, são grandes amigos hoje, por Sim, exemplo. eu tenho Você esses tem exemplos, essas tenho. coleções aí. Exatamente. Então, você começa a fazer as coisas de uma forma que fica impossível a pessoa lhe ignorar. Impossível essa pessoa lhe descredibilizar Tem que porque você não admitir, depende dela mais. e tem que admitir o seu talento, tem que admitir o seu conhecimento, né? Isso, Eu tenho eita, essa experiência. Eu tenho um deu colega que diz certo. assim: realmente, uma mulher agrônoma chegar onde você chegou, eu tenho que tirar o meu chapéu. Quando ele disse isso, eu quase choro. Porque foi uma pessoa que me perseguiu tanto, foi uma pessoa que me descredibilizou tanto, foi uma pessoa que tirou tanto a minha razão em várias situações, que ouvir isso dele foi um Mas afago. ainda teve coragem de falar, né? Porque outros muitos pensam, mas não falam, Sim, né? sim. Com os colegas, por incrível que pareça, talvez eu não tenha percebido. Isso é uma alternativa também, porque é isso. A gente às vezes vai fazendo a sinapse das dores depois, quando tá no espaço desse. Sim. Porque o que você passou, isso é coletivo, por isso que eu digo, não são questões individuais, são questões coletivas, é uma pauta coletiva, né? Não dá pra gente descansar um dia, como diria Simone de Beauvoir, né? Senão a gente perde o que a gente já conseguiu para o patriarcado, para o machismo, nos espaços que a gente conseguiu. Então, quando Camila fala, eu posso perceber, nossa, aquilo que a cara fazia, né? Isso era contra mim, né? Isso era me desmerecendo, me descredibilizando. Mas dentro dos colegas eu nunca percebi muito isso, nunca sofri muito isso, mas muito mais, né, com o pessoal do externo, no campo, ou de outras áreas, mas do meu grupo mais específico, os colegas nunca senti isso de forma, né, dolorosa, né? Mas essa questão de invadir as falas, de invalidar, de estar ali no campo do produtor não ouvir o que você falou. Oh, meu Deus, é constante. Marina Gabi, ela tem muito reconhecimento na área da agroecologia, que ela segue, né, fielmente. E recentemente, inclusive, participei da Semana da Engenharia e Agronomia, né? Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, e ela foi uma das palestrantes lá. E é engraçado, né, Marina? Dentro de todo esse reconhecimento, a gente ainda ter o lado reverso, né? Dizer assim, poxa, tem pessoas que realmente me impulsionam, tem pessoas que estão fazendo você chegar onde você está, e eu sei que você está na trajetória, você não chegou no final, né? Tem muita caminhada. Seus sonhos ainda vão bem mais longe. E ainda assim, ter pessoas que botam em xeque o teu conhecimento, né? Sim. E dentro lá da mesma Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, eu participei de um simpósio de mulheres, onde lá foi dito, saiu um estudo recente que fala assim, para a gente alcançar a equidade de gêneros, ainda vamos levar 138 anos. Então, sabemos que não vamos acompanhar isso, mas tudo que a gente faz hoje é para as futuras gerações não sofrerem o que nós passamos. Me arrepiei toda agora, daqui da cabeça até o dedinho, o mindinho, porque eu estava conversando com as meninas ali dessa questão da maternidade e eu penso que minha filha não vai alcançar ainda esse espaço onde a gente não precise mais Desse debater movimento, isso não de um precisa do podcast, movimento. porque isso vai ser uma coisa natural, né? Mas ainda não é. E a gente ainda precisa de movimento das mulheres sergipanas no agro, precisa de diretoria da mulher do SENGE, precisa de coletivo de mulheres da FICENGE, de projeto da mulher no CREA. Mas, por exemplo, já briguei com o presidente do meu sindicato na época, porque ele disse, não, já tá bom de coletivo de mulheres, já tá bom. Deu. Não precisa mais não, já fizeram muita coisa, apareceu, entendeu? Agora vamos fazer um coletivo de equidade, vamos misturar tudo. Bota todo mundo que sofre no negócio só. Eu disse, epa,
Não é assim, não. Panfletei contra o meu próprio presidente lá do sindicato. Não, você está anacrônico. Essa é uma pauta que a gente precisa dela por muitos anos ainda. Né? A gente sofre e precisa até que isso suma. E aí é por quem está chegando, porque ainda nem nasceu. Né, são aí umas 6 gerações, realmente, como você falou, né, para que isso seja um passado, para que as pessoas escutam, olha só, teve uma época que era difícil ter mulher engenheira no campo. Teve uma época que Olha tinha uma só. tal de uma Marina lá que lutava pelo direito das Brigando, mulheres. panfletando contra o presidente do sindicato, dizendo que não era para acabar com o coletivo de mulheres. Não, a gente precisa de cota sim. Isso é uma questão polêmica. Precisamos de cota sim. Ah, mas eu não sou uma mulher que não quero cota. Eu não preciso, porque eu vou lá e me ponho. Mas outra colega minha, que talvez não tenha tido a mesma trajetória de empoderamento, que ainda não chegou lá, mas vai chegar, ou que não seja a característica dela, da fala, por exemplo, precisa dessa cota. A cota é um espaço. Agora precisa de uma cota qualitativa, que a gente não seja massa de manobra. Como acontece muito nas questões eleitorais, por exemplo. Mas o conselho precisa de cota para assumir, né, os delegados. Precisaria de cota no plenário. Eu sou a favor que o plenário dos CREAS e CONFES tenham cotas para mulheres de paridade. Né? Não precisa ser paridade 50%, mas uma cota mínima para que a gente não veja, né, essa discrepância tão grande. A cota, ela é uma política de recomposição, de equiparação histórica, porque quando um conselheiro está lá fazendo seu trabalho, ou quando um político está lá fazendo seu trabalho, ele está sendo mantido por uma mulher que às vezes é também engenheira, como eu já vi, Sim, companheiras temos engenheiras. vários. Ah, mas minha mulher não vem porque ela está cuidando do menino. Minha mulher não vem porque ela está muito cansada. Por quê? Para ele estar lá, ela está fazendo todas as tarefas domésticas. Eu que realmente sou doida, não tenho um pingo de juízo. Levo minha filha, né? Ela cansou de fazer o Senji Baby, por exemplo, né? Lá no sindicato, pintando as coisas, mas é desgastante ao máximo. Mas se a gente tivesse outras mulheres, né? Fazia uma ciranda, botava um homem para cuidar das crianças enquanto a gente debatia política. É isso que a gente precisa fazer, Uma bicha sabe? boca quente. É isso que a gente precisa fazer, porque Será que não tem um pai que pudesse ficar com essas crianças, né? isso, ou até um companheiro mesmo, porque quantas vezes a gente não pode cuidar, não, venha, eu cuido do seu filho, eu olho, essa questão da comunidade, da sororidade, eu acho que esse pod delas é um exemplo de sororidade, onde Camila, que é idealizadora, disse, não, eu não tenho problema de chamar Marina, que todas vamos crescer juntas, sabe? É de Claro. mostrar que quando uma cresce, a outra cresce, a gente vai dando as mãos. E a gente tem que puxar. Isso, dando as mãos. Quando você fala assim, essa mulher que ainda não tem um empoderamento, eu acho que o grande papel do grupo, da rede de apoio, porque isso aqui é uma rede de apoio, é despertar. Porque tem muitas delas que não estão despertas ainda. Sim, com certeza. Tem muitas delas que nasceram e viram o sistema desse jeito e dizem assim, E conformou-se assim, com aquilo, né? é assim. E tipo, ela não entende que pode ser diferente. E aí várias histórias de inspiração, de mulheres que nasceram na mesma situação e que puderam se tornar quem Perfeito. são hoje. É criar um referencial. Sim. Se você nunca viu uma Barbie negra, uma Barbie gordinha, você vai sentir que você é estranha. Minha filha disse, não, eu disse à minha mãe, eu não quero Barbie Gostei da loura. Barbie gordinha. Eu Será não que dá quero pra gerar? Barbie loura, magrinha. Minha filha, gordinha, né? E eu disse, não, essa menina não pode achar que a beleza é a magreza, não. Não pode achar que a beleza é o modelo anglo-saxônico branco do olho azul. A gente vive numa diversidade e a beleza, ela é múltipla, né? Isso aprisiona nós mulheres também, porque além de tudo, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que criar filho, você tem que pagar conta, e você ainda tem que estar bonita, você ser aceita, porque senão, aquela mulher desleixada. Eu não gasto meu tempo, eu não tô falando mal de quem gosta de fazer unha, de quem gosta de cabelo. Eu acho isso justo, porque a gente pode ser o que a gente quiser. Se isso te faz bem. Exatamente, para mim não faz. Eu me irrito. Eu me irrito de perder o tempo, que eu acho perdendo tempo e dinheiro com uma coisa que, por exemplo, os homens não gastam. Eles gastam o dinheiro deles com capacitação, o tempo deles lendo livro, fazendo política, e eu vou gastar um dinheirão comprando um barbeador rosa. Porque eles fazem isso pra gente acreditar que é aquele melhor. Isso é uma forma de usurpar a mulher também. É um sistema criado para nos drenar de várias formas, né? Para que a gente seja aceita no espaço, a gente tem que estar bem maquiada. Algumas armadilhas a gente cai, não tem como, é a nossa história. Que a gente vai percebendo e vai mudando, por exemplo, né? Então, é uma coisa, como Camila falou, vai levar muitos anos para que essa equiparação saia. Tem essas pesquisas, né, da ONU, uma das ODS, por exemplo, é equidade de gênero.
né? Os Uhum. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é que os órgãos, as entidades façam acontecer, porque, né, se a gente esperar, por exemplo, e quem tem que fazer acontecer de órgãos e entidades, se você não tem uma presidente que nunca foi mulher do conselho, se você chega num país que só teve uma presidente e a primeira foi, né, impeachmentada, por exemplo, salve os posicionamentos políticos, mas isso é uma coisa que precisa ser registrada. Sim, com A certeza. primeira presidente mulher sofreu impeachment. Será que isso ocorreria se não fosse uma mulher, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente precisa ver. Vai levar muitos anos, é para quem vai chegar, mas é para quem está hoje também, né? Para diminuir essa carga, para diminuir esse peso, para a gente não se sentir sozinha. É pela minha filha, pela minha bisneta, e eu estou aqui por todas as outras, né? Pela minha avó, que não se formou, que queria ser médica e foi para o interior de Japoatã criar 2 filhos. Pela minha outra avó, né, que teve vários filhos e trabalhava, costurava, enquanto meu avô, né, não traía, esse tipo de coisa que drena. As mulheres foram drenadas para manter uma sociedade que não as valorizou, não deu o olhar que elas mereciam. Então, a nossa geração, Camila, eu acho que é aquela geração que está mesmo no cansaço, porque é aquele cansaço de vou rasgar o pano, vou furar a bolha, para que depois a gente consiga caminhar com saúde. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar umas para as outras, essa saúde. Mas, amiga, eu acho que no livro da história aí das mulheres, eu acho que essa etapa aí do machismo, a página tá na terceira linha ainda. Porque, cara, até quando eu fui. Rindo de desespero. Porque eu acolho algumas estagiárias na empresa, né? E eu tenho a oportunidade de conversar com elas e eu falo assim: e aí, como é que tá? Como é que tá se formar aí na zootecnia? Como é que tá se formar na agronomia? E os relatos são horrorosos, são esdrúxulos. E você fica se perguntando: meu Deus do céu, eu já vou fazer 20 anos de formada agora no mês de maio. E aí eu falo: em 20 anos, o que foi que mudou? Não desmerecendo o nosso trabalho, pelo contrário, eu acho que tem avanços, sim. Mas você vai para um meio, por exemplo, mais. Como é que eu posso explicar? Conservador. Mais catedrático, mais com conteúdo, e você enfrenta As mesmas coisas que muito pior. teoricamente você não deveria, porque a pessoa já tem uma instrução que tiraria Claro. teoricamente desse tipo de machismo. Se você me perguntar de quem você sofre mais preconceito, eu posso te dizer de cátedra dos meus colegas. Não é do meu produtor rural. O meu produtor rural, ele não faz isso comigo. Talvez, de alguma forma, aí eu consegui provar o meu conhecimento para ele. E o meu colega me vê como uma puta concorrente. Então, é mais fácil eu destruir ela do que eu fortalecer ela. Sem falar que também a gente não pode esquecer do machismo feminino, né? Quando ela estava falando, me veio que uma vez eu fui perguntada, né, por uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho, e falou assim para mim: a Gabi, ela deu a filha dela para o pai. E aquilo me chocou, né? E eu fiquei assim, tipo, Eu não dei. eu custei acreditar que estava ouvindo aquilo, né? Porque, tipo assim, porque o pai tomava mais conta dela do que eu. Então, no momento do trabalho, como o trabalho dele era mais leve, ele disse: Gabi, como você tem um ritmo mais acelerado, eu cuido dela enquanto você estiver trabalhando. E eu acho que ele. E outras diziam bem assim: como ele é bonzinho, né? Que ele cuida da sua filha Para você. para você, mas ele não está cuidando da minha filha Ele para tá mim, ele cuidando da está filha fazendo dele, o papel querida. dele, e a filha é minha e dele, né? Então, tipo assim, ele está fazendo só o papel dele. Mas assim, as pessoas, porque se convencionou que a mulher que tem esse papel de cuidar, né? A gente tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho. E aí, tipo assim, aquilo me chocou bastante, porque como assim, dei minha filha só porque ela fica com o pai, né? Que tá fazendo o papel dele, não Grave faz demais. nada mais do que o Do que papel dele, isso. não é nenhum super-herói por conta disso. É isso que você fala, né? Tipo, essa sororidade. Eu acho que ela também é vítima do machismo, então eu não consigo dizer um machismo dela. É um desconhecimento profundo, às vezes, e esse apagamento, é o que Camila disse, o despertar. Ainda não aconteceu. Ela sofre do que ela mesma está fazendo contra você. Ela ainda não percebeu, né? E aí isso é um trabalho de movimentos como esse, de movimentos como o sindicato, de movimentos, né, como tá lá o sistema Confeacrea quando faz o programa Mulher, que precisa evoluir, precisa mostrar através dessas contradições, ó, querida, né? Se você chegou para você conseguir, por exemplo, usar uma calça jeans, vamos pro básico, né, votar, isso não era permitido à mulher. A mulher é um cidadão de segunda categoria para o olhar da sociedade, né? Não merecia, tipo, tinha o homem e o outro. A gente não A entrava gente nem no banco. exatamente podia estudar matemática,
né? Não era uma coisa da mulher estudar matemática, por exemplo. Era para ser professora. Era para fazer, como é o nome da escola? Pedagogia. A escola normal, né? Sim. Costura ali, a coisa. Então, a que falou isso precisa de alguém para dizer, oi, você está falando uma coisa que está indo de encontro a você. Você está fortalecendo um lugar de conforto dos homens, de achar que eu, como mulher, não posso dividir igualmente ou de forma equitativa, né? Se eu trabalho mais, eu vou deixar meu filho com o pai dele. Não, pelo Enfim, contrário, eles são valorizados ainda por fazer o dá papel que um eles passe a devem mais. É um adulto funcional. Ele tá fazendo nada mais do que a obrigação dele quando ele cuida de um filho, quando ele limpa uma casa, quando ele faz uma comida. Isso é o mínimo que se espera de um cidadão que suja, ele lave, né? E que ele produza um filho, ele cuide, né? Eu não tô falando isso para homens e mulheres que façam esse papel. É um adulto funcional. Só que, né, na nossa sociedade, como eu falei, isso ainda é o peso todo para a mulher. E as outras mulheres reproduzem isso. É importante dizer. Como nos casos que eu, né, tem um caso para a gente estar discutindo internamente no Senge, de uma companheira que tem formas novas de ofender e de oprimir as mulheres. O stalker, hoje em dia, né? É você pegar e perseguir essa mulher nas redes sociais, é perturbar o trabalho dela por questões tipo outras, e às vezes por outra própria mulher. É da gente criar esse mesmo código de conduta que é atribuído aos homens, né? De defesa um do outro. A gente precisa disso. Precisamos desse código. Precisamos desse código de conduta feminina. Tipo, eu vou fortalecer a minha companheira, porque isso fortalece a todas nós, né? Tipo, não, se tá falando mal daquela companheira ali, opa, segura, sabe? Eu vou primeiro, vou checar isso com ela, vou fortalecer ela, né? Marina, nosso tempo aqui passa muito rápido, já estamos caminhando já para o final. E eu ainda tenho aqui algumas coisas que eu gostaria, assim, de te provocar, a ouvir sua fala, né? Primeiro, por onde você tem passado? Você tem notado mulheres realmente com poder da caneta, poder de decisão, assumindo postos de trabalho que nos garantam esse direito de voz ativa, voz decisora. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso, por onde você anda caminhando. Eu acho que desde o campo, quando eu vejo, né, uma mulher gerindo o próprio trabalho dela, gerindo a roça dela, eu tenho visto isso mais, com todas as dificuldades, porque ela tem que fazer uma carga horária 3 vezes maior. Então eu tenho observado mais as mulheres tomando conta disso, dentro dos órgãos, instituições também, gerentes. Tenho visto tudo isso também, mas ainda aquém, né, do necessário. Nos órgãos eu vejo, é banco, então tem aquela gerente que manda os laudos pra gente, nas instituições, aquela que cuida. E são essas mulheres que valorizam umas às outras. Eu tenho sentido essa sororidade mesmo, eu tenho uma gratidão imensa às pessoas que eu tenho encontrado, principalmente as mulheres, né, nesse processo. Mas eu ainda vejo, por exemplo, a dificuldade de ter o que você falou das estagiárias, das meninas que estão formando aí, né, chegar a ter essa tranquilidade no mercado de trabalho. Muito melhor do que na minha época. Isso é um Uhum. fato, né? Hoje, antes o pessoal ia tudo pro mestrado porque não estava conseguindo colocação, né? Sim. Agora não, você já começa a ver as meninas de trainee, mas ainda há quem. Só que eu tenho tido boas experiências com mulheres dentro das instituições, como gerente, demandando trabalho, né? Fazendo essa divisão mesmo, enxergando ali uma outra mulher como trabalhadora e das mulheres produtoras rurais, né, cuidando ali dos seus próprios negócios, só que claro, ainda com esse sufocamento de cuidar de um tudo, né? A gente pegou coisas que a gente não pegava, gestão financeira, ordenamento de despesa, mas a gente não dividiu o cuidado dos filhos de forma equitativa, o cuidado dos entes familiares, a manutenção do lar. Da Então, casa, né? a manutenção do lar. Essa parte dos cuidados, desse trabalho doméstico, não foi dividido. Então, isso adoece, isso cansa, isso drena. Mas o fato de ela estar nesses ambientes, mesmo com essa sobrecarga, mas está sendo valorizada já é um caminho, já é um Isso, resultado muito positivo, né? essa Porque valorização, ela busca, né? Ela se firma ali, eu vejo isso, né? E eu acho também que nessa trajetória nossa, a gente também, né? A gente fala da parte ruim, da parte negativa, do que a gente enfrenta, mas a gente também tem muitos colegas, tem muitos homens, de uma forma geral, produtor rural, que olha para nós e nos dão muita confiança.
né? O que faz com que a gente se fortaleça, Sim, é um né? continue, tem uns queridos Tem muito uns queridos, grandes, tem uns demais. queridos que a gente depois vai falar um podcast só Dos deles, queridos, dos nossos queridos. acho justo, né? E aí, Tem Marina, aquela, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, né? exatamente, e nem precisa ele retroceder, Exatamente. né? E aí eu queria que, pra gente fechar, você me dissesse quem é Marina hoje? Assim, o que você se tornou? Se a gente pegar suas características, quais são suas fortalezas? Eu acho que eu sou teimosa, né? É aquela teimosia de acreditar, de ter a fé que a gente vai superar esses momentos. Eu acho que eu sentei aqui, eu era Marina de um jeito, já vou sair daqui do pódio delas Marina de outro, mais feliz, né? Mais forte, para seguir minha caminhada, sabendo que às vezes tem aquela solidão da estrada, a culpa materna, tipo, eita, hoje eu vou pro campo, tô deixando minha filha mais uma vez, né? Enfim, mas eu vou dar o meu jeitinho, depois eu vou ficar com ela, porque eu sei que essa história não é só minha, que tem várias mulheres nessa estrada e que eu sou referência também para ela, né? Ela pegar, por exemplo, e me ver virando noite, estudando pro doutorado, fazendo relatório, e pegar lá uma peninha e diz: mãe, essa é a pena da Fênix, que é como eu lhe vejo, você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, escrever isso, né? Eu sou essa Marina que tá aí como a Fênix, né? Errando, acertando, lutando, e agora mais forte, depois de ouvir vocês, de saber que essa iniciativa existe. Acho que é isso. Nossa. E nós sentimos acolhidas, afagadas pela sua trajetória, por você vir aqui se expor e relatar tudo isso. E vou deixar aqui meu agradecimento, mas Eu que antes vou passar aqui para minha amiga Gabi, porque ela tem alguns agradecimentos para fazer. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a todos os patrocinadores, né? Porque sem eles não seria possível aqui esse momento. E falar dessa gratidão à Central do Sertão, que é uma loja de soluções agrícolas com sede em Itabaiana, a Rural Leite, cursos e consultoria do Diogo Machado, Agro Real, que é a maior feira de citros que acontece em Rio Real, na Bahia, e a G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental, do Gilberto Bruno. Muito Aí, obrigada. aí os nossos queridos, né? Quando Sim, com certeza. Quando mandei a mensagem, eles não pensaram duas vezes, eles já disseram, pode contar comigo. Então, a gente agradece sua presença aqui, para nós ficamos muito honradas com sua presença Eu que aqui. agradeço. É isso, gente. Ficamos por aqui e seguimos com novos episódios.